E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Rômulo Barudio, eu sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre as fases do capitalismo. Fica ligado, porque cai no vestibular. E aí galera, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que serve de base para vocês todos e que é importantíssimo, cara, porque hoje a gente vai falar, na verdade, sobre as fases do capitalismo. Você deve estar olhando no primeiro slide, bem no slide de capa assim, a figura de um gordinho, né, de chapeuzinho, aquele gordinho de chapeuzinho, cara, ele é um personagem importantíssimo de um jogo de tabuleiro muito conhecido no mundo inteiro, chamado de Monopoly, né? E aí o Monopoly basicamente tem como regra de jogo fazer o que o nome do jogo diz, que é conseguir um monopólio, conseguir dominar a maior quantidade de coisas possível. E aí você fica assim, tá, Barudio, mas o que isso tem a ver com a aula Fases do Capitalismo? Então, para a gente conseguir entender um pouco sobre como é que funcionam essas fases do capitalismo, como é que o capitalismo se desenvolveu, é muito importante a gente compreender que um jogo, que é um produto industrializado, levado para milhões e milhões de crianças e jovens do mundo inteiro, atende uma perspectiva de ação econômica onde ele mesmo pode criar um monopólio sobre o jogo do tema dele. Então pensa comigo, tenta imaginar que quando eu tenho um jogo chamado Monopoly e você praticamente não conhece nenhum outro jogo que tem como tema dominar o mercado, o Monopoly é um monopólio. Então, dentro dessa perspectiva, é muito importante você conseguir compreender que o capitalismo é um sistema político e econômico que evoluiu muito ao longo do tempo. Existiram várias fases, é possível, inclusive, a gente enxergar o capitalismo a partir de fases históricas, como, por exemplo, o mercantilismo, as eras industriais, o cenário que vivemos no capitalismo técnico, científico e informacional, no meio técnico, científico e informacional do século XX. Então, dentro de diferentes perspectivas que temos sobre o capitalismo, é muito importante a gente entender que o desenvolvimento de transportes, o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da competitividade industrial e também dos monopólios industriais, tudo isso se deve ao desenvolvimento do capitalismo. Só que para isso a gente precisa entender. Olhando esse slidezinho que está aparecendo para vocês, pensa comigo, nesse slide a gente consegue perceber tanto as características positivas quanto as características negativas do capitalismo. E aí você pode estar pensando, Barudio, mas eu amo o capitalismo. Como é que eu posso pensar em pontos negativos do capitalismo? E aí que está o problema. Como é que eu posso? Eu até gaguejei, né? Então, imagina, esses pontos negativos do capitalismo existem tal como existem em quaisquer também outros modelos político-econômicos. Então, quando a gente fala do capitalismo, existem prós e existem contras. Do socialismo, da anarquia, comunismo, até do socialismo de mercado chinês, a gente consegue perceber características positivas e características negativas. Dentro do liberalismo, que é uma fase do capitalismo, também. Do keynesianismo, também. Neoliberalismo, a mesma coisa. Então, antes que você se embole muito com esse bando de nome que eu acabei de falar, entenda as bases, porque nas bases você consegue matar muita coisa. Como pontos positivos, a gente pode destacar várias coisas, como por exemplo, a propriedade privada, a competitividade, o desenvolvimento de estruturas que competem entre si dentro do meio privado, a ideia de meritocracia, são elementos que o capitalismo entende como positivos. A questão é que ao longo da história a gente conseguiu perceber uma série de falhas dentro desses pontos positivos. Por exemplo, quando eu tenho um grupo de empresas que competem entre si, mas algumas delas buscam regras mais favoráveis em relação à fiscalização, a leis trabalhistas, etc. e tal, elas acabam crescendo muito mais do que deveriam. Então elas podem formar monopólios. Às vezes as próprias empresas podem criar estruturas monopolistas. Quando você pensa, por exemplo, nas grandes navegações de uma fase pré-capitalista, a gente consegue imaginar uma coisa que, olha só, dá uma olhadinha nesse slide agora. A gente consegue perceber uma coisa chamada de capitalismo comercial. Repara, eu estou numa fase pré-capitalista, mas eu vou chamar de capitalismo para facilitar um pouco o entendimento de todo mundo. No momento do mercantilismo, das grandes navegações, do domínio colonial às Américas, nós tínhamos um tratado chamado de Tordesilhas. E nesse tratado, a gente já conseguia perceber que tanto Portugal quanto Espanha tinham um domínio gigantesco sobre o mundo. Então, se eu tenho dois territórios dominando o mundo nessas grandes navegações, entendo. Então, onde é que está a lógica do capitalismo? Onde é que está a lógica de ter uma competição se eles criaram uma regra para dividir o mundo entre eles? Então, dentro dessa conjuntura, é muito importante vocês entenderem que quanto mais afastado das regras de domínio, mais excluído você é.
Então a desigualdade social entra nesse processo. Quando você olha a própria primeira divisão internacional do trabalho, que diz respeito ao início da globalização no mundo, você também consegue perceber que as relações entre os territórios é muito desigual. Eu tenho na primeira DIT, que é essa fase do mercantilismo, das grandes navegações, um período onde eu tenho metrópoles europeias dominando colônias nas Américas, colônias que eram submetidas ao pacto colonial. Colônias que tinham como objetivo fornecer matéria-prima para que essas metrópoles europeias manufaturassem essas matérias-primas e mandassem produtos muito mais caros, os manufaturados. E aí você, Baruch, mas o capitalismo diz respeito à liberdade. Fala isso para quem estava sob o pacto colonial. O cara que estava sob o pacto colonial, cara, ele não tinha liberdade de ter manufaturas. Era proibido. E se o cara conseguisse a manufatura, era necessário ter uma aproximação muito grande com as coroas, enquanto esse período existia. E aí, quando a gente vai para um segundo momento, lá para o século XIX, para o capitalismo 18, 19, na verdade, para o capitalismo industrial, a gente consegue perceber uma outra coisa. Eu tenho uma nova categorização. Pouco a pouco, do século 18 para o 19, a gente consegue perceber a independência de países das Américas. Haiti, Estados Unidos, demora um tempo, o Brasil também. Então, nesse período, a gente começa a ver que existe rompimento do pacto colonial. Os europeus não perderam tempo. Eles criaram conferências, como a Conferência de Berlim, que subdividiam o território de outras partes do planeta, como a África, como a Ásia, como a Oceania. Foi, no caso da Conferência de Berlim, a África, no século XIX, tá? Para que eles pudessem explorar matéria-prima, recursos, a mão de obra local para atender os seus interesses industriais, que dependiam de muito mais matéria-prima. Então, a gente vai ter uma nova categorização. Os europeus, mergulhados por pensamentos que hoje a gente vê como muito obsoletos, como o darwinismo social, a eugenia, eles acabavam dominando esses povos, categorizando esses povos como povos menores. A gente sabe que tipo de problema que isso vai criar na história com o tempo. Esses povos africanos, da Oceania e também da Ásia. Repara que a América Latina também estava sob domínio geopolítico principalmente pelos Estados Unidos, e pelo mesmo objetivo, matéria-prima, mão de obra local. Então, a gente consegue perceber que essas divisões internacionais de trabalho, elas também são muito desiguais. E elas também garantem que os países mais industrializados têm muito mais poder do que os que não são industrializados. Só que o capitalismo vai evoluindo. E quando a gente olha esse próximo slide, repara que a gente consegue perceber que existe uma nova DIT, uma nova divisão internacional do trabalho. Dessa vez, a gente consegue ter uma análise mais complexa. Várias coisas aconteceram no mundo, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que vai dividir o mundo entre o bloco ocidental e oriental, capitalista e socialista, e a gente também percebe que o mundo é subdividido entre países centrais, que são aqueles que têm maior desenvolvimento econômico, social, estrutural, maior hegemonia. Nós temos depois os países semi-periféricos ou emergentes, países como o Brasil, que têm uma industrialização tardia, atrasada, mas que conseguem ainda ter um grau de influência sobre outros territórios, e os países periféricos, que são os países mais pobres, que antes eram chamados de subdesenvolvidos. Mas é importante a gente trocar esse conceito de subdesenvolvido por periférico para a gente entender que ainda que eles estejam mais atrasados economicamente, ainda que eles tenham muito menos estruturas essenciais para suas populações, isso não diz respeito ao desenvolvimento humano deles, diz respeito à falta de estruturas que esses caras têm, tornando-os periféricos frente à globalização. A gente consegue perceber essa discrepância dando uma olhada na questão, nessa questãozinha do Enem. Olha só, nessa questão ele está mostrando o que acontece em relação ao desenvolvimento de tecnologias, ao desenvolvimento da globalização, dos meios de transporte, dos meios de comunicação. Então, o que você tem que focar nessa questão, dando uma lidinha rápida, é que esse tipo de questão mostra de que forma que o acesso a meios de comunicação, de transportes, da tecnologia, garante uma proximidade à globalização. O capitalismo, a DIT, dita muito isso. Lembra? A gente está tendo essa aulinha na TV, no YouTube, em plataformas que você pode acessar pelo celular. Só que isso demanda muito a tecnologia que você tem em mãos. E lembra? Sempre vai ter algum território que vai ter uma tecnologia mais avançada. Sempre vai ter um território que não vai conseguir ter essa tecnologia. Então é importante a gente conseguir perceber que enquanto essa desigualdade estiver existindo, enquanto ela estiver existindo desse jeito, o gabarito vai continuar sendo a letra E. Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais, galera. Valeu!